A lei ainda tem alguma validade para nós hoje? O que a Bíblia fala sobre a lei e a graça? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Fala galera do Geração de Samuel, nós estamos aqui no último episódio da série O Pentateuco. E como de praxe, nós já falamos que a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, significa instrução ou lei. E hoje nós vamos falar como isso se adequa a nós cristãos. Por exemplo, a igreja primitiva, ela observava a lei. A lei hoje possui alguma validade para nós? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a teologia fala sobre isso? Como nós podemos adequar essa validade entre a lei escrita no Pentateuco, na Torá, e a nossa vivência como igreja hoje, à luz dos evangelhos? Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo. Hoje nós vamos contar com a participação de alguns teólogos, alguns amigos, inclusive eu, e alguns teólogos que vão estar, alguns pastores vão estar somando conosco. Então fica até o final desse vídeo, que hoje o vídeo está bem dinâmico. Vamos ter várias participações, respondendo várias perguntas. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo suas dúvidas serão respondidas. Olá, meu amigo do Geração de Samuel. Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre a lei de Moisés, ou o Pentateuco, ou a Torá, dependendo de como você conhece. E nós vamos estar falando se a lei ainda possui validade ou não nos nossos dias e como nós podemos interpretar isso. Outra coisa, existe algo na lei, no Pentateuco, que nos conduz a Cristo? Nós vamos ter a participação de inúmeros teólogos nos ajudando a compreender mais. Eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Meu amigo Igor, paz do Senhor, respondendo a sua pergunta. 2 Timóteo 3, versículo 16, diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ele não disse uma parte, ele disse toda. Então acredito na utilidade de todo o Antigo Testamento. Segundo texto, Colossenses 2,17, diz que tudo isso é sombra das coisas vindouras. Luas, sábados, festas, calendários e afins. Para fechar, Romanos 15, versículo 4, diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é impossível ignorar a relevância e a importância do Antigo Testamento para a nossa vida. Olá a todos, paz e graça, eu sou o pastor Anderson Macedo, sejam todos bem-vindos ao canal Geração de Samuel. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique embaixo em inscrever-se, curta esse vídeo, ative as notificações clicando no sininho, deixe também seu comentário, o que é que você acha, sabe ou tem dúvida sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo no Pentateuco, isto é, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso tudo nós chamamos de Pentateuco. Bem, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos a doutrina da cristologia sendo revelada também nos 5 primeiros livros da Bíblia, mostrando o Cristo pré-encarnado. O que é o Cristo? O Cristo pré-encarnado. Antes de Jesus vir ao mundo em carne, evidentemente, ele já existia, porque ele habita na eternidade. E a eternidade é a total ausência de tempo. Dentro da cristologia nós temos as fases de Cristo e sua obra. A encarnação, que foi o seu nascimento humano, foi um processo, mas isso não significa que ele não existia. Ele já existia desde a eternidade, conforme João capítulo 1, que tudo que foi feito foi por meio dele, desde a criação. Apocalipse diz, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o projeto salvífico já havia sido orquestrado, planejado, projetado por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, Gênesis, de tantas formas que podemos ver Cristo, nós vamos observar de maneira implícita a obra de Deus mostrando Cristo pré-encarnado em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Quando o homem cai,
o que acontece? Ele corre, procura folhas de figueira para cobrir sua nudez e de sua esposa Eva. Mas Deus providenciou peles de animais para cobrir essa nudez. Subentende-se que houve um sacrifício para que existisse a pele de animais. Houve um derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais ao invés de peles, ou melhor, ao invés de folhas de figueira. Folha de figueira significa o próprio homem providenciando sua justificação, sua salvação. Quando Deus providencia a pele de animais, subentendendo que houve um sacrifício, significa que o homem não é capaz de cobrir sua nudez espiritual. Somente uma obra vinda de Deus para o homem, para cobrir sua nudez, que é o pecado. Ou seja, Deus já está ali apontando para o sacrifício de Cristo, o único capaz de justificar o homem, ou seja, remover sua culpa através da obra de cruz. Além disso, nós temos o clássico texto de Gênesis 3,15, falando sobre a semente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então nós podemos perceber em Gênesis, desde o início, Cristo sendo mostrado, revelado. E por que não dizer ainda em Gênesis, de capítulo 14 do mesmo livro, Gênesis, quando mostra Melquisedeque, rei de Salém. Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque era um tipo de Cristo. O que isso quer dizer? Que Melquisedeque era rei e sacerdote. Significa também que Cristo é rei e sacerdote. Isso que significa Cristo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, não vem da ordem de Arão, da ordem araônica. Vem da ordem de Melquisedeque, que é antes de Arão. Porque Arão foi sacerdote, mas não foi rei. Melquisedeque foi sacerdote e também rei, apontando para Cristo com o ministério completo, rei e sacerdote. E no próprio significado, rei de paz. Rei de Salém significa rei de paz, aquele que traria a paz para o povo aflito e perdido. Passando de Gênesis, nós estamos no Êxodo. Êxodo que significa saída, porque é o livro que mostra a saída do povo do Egito, saída em massa, a libertação da escravidão, é o que consta o livro do Êxodo. Quando nós lemos Êxodo capítulo 12, nós podemos perceber um texto clássico também sobre a instituição da primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Por quê? Porque naquele momento que o povo passa da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do Egito rumo a Canaã, é um momento de transição. Então, o que aconteceu em Êxodo? Nesse momento da libertação, a Páscoa significa libertação da escravidão, em seu ato, o nome significa passagem, mas o seu ato, libertação da escravidão. Ali Deus ordena que Moisés derramasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, o cordeiro que estava dentro da casa dos hebreus. Nós podemos ver João Batista apontando para Cristo já no Novo Testamento, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós percebemos Cristo no livro de Êxodo como o Cordeiro Pascal, aquele que futuramente derramaria seu sangue por todos, chamando todos os homens à salvação, à purificação, à justificação, mostrando que um ser inocente morreria para salvar milhares e milhares de pessoas. Quando nós passamos o Êxodo, nós estamos em Levítico. O que é Levítico? O livro das leis levíticas, o livro que mostra a santidade, a santificação, os rituais, as cerimônias. Nós também podemos perceber no livro de Levítico a oferta, o sacrifício, enquanto que Êxodo é o ser, que é o cordeiro, Levítico agora é a oferta, é o sacrifício, ou seja, é a oferta e o sacrifício sendo efetivados, consumados, derramando o seu sangue. Êxodo, o ser, o cordeiro. Levítico, a efetivação desse sacrifício, aplicando a relevância da santidade para o povo de Deus. Vai descrever também Cristo como o sumo sacerdote, porque é o sumo sacerdote que tinha a legitimidade, a autonomia de realizar esses sacrifícios e rituais intercedendo pelo povo
no livro de Levítico. E Hebreus capítulo 8 mostra que Cristo é o nosso sacerdote, que isso apontava para Cristo como sacerdote, nosso intercessor, aquele que não fez uma oferta, porque ele mesmo foi a oferta por nós. Quando nós chegamos agora no livro de Números, ainda dentro do Pentateuco, por que esse livro leva esse nome? Porque é neste livro que houve um censo. O censo é uma contagem, tanto no início do livro como no final. É quando Israel é contado para a guerra, para saber quem estava habilitado para a guerra. Por isso leva o nome de Números, porque houve um censo, literalmente uma contagem. No livro de Números, nós podemos perceber uma profecia muito específica para Cristo. É o rei vindouro, descrito como a estrela de Jacó, em Números capítulo 24, versículo 17. A estrela de Jacó, apontando para Cristo. Então nós podemos perceber que seria o rei que derrotaria todos os seus inimigos. Chegamos agora em Deuteronômio. Como Cristo está em Deuteronômio. Moisés ele faz uma revelação importante, ali foi uma profecia. Deuteronômio, capítulo 18. Moisés começa a descrever, você pode ler também capítulo 17, fica melhor, e o capítulo 18. Ele está falando que haveria um profeta semelhante a ele futuramente, isso é profecia, apontando para o futuro, e que a esse profeta o povo deveria ouvir, especificamente Deuteronômio 18, do 15 ao 22. E Cristo, em seu ministério terreno, ele teve um ministério tríplice, é a tríade ministerial, é o Cristo rei, o Cristo sacerdote e o Cristo profeta. Então essa profecia, ela se aplica e se cumpre em Cristo, aquele que é profeta. Nós podemos perceber isso no texto da mulher samaritana, evangelho escrito por João, no Novo Testamento, capítulo 4, quando ele dialoga com a mulher samaritana a fim de salvá-la, ela disse: vejo que és profeta. Portanto, Cristo no Pentateuco está amplamente, claramente, plenamente presente, apontando para o Novo Testamento, onde tudo se cumpre cabalmente. Deus abençoe a todos, não se esqueça, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário e seja edificado com esse vídeo. Pastor Anderson Macedo, um abraço a todos. No Pentateuco aprendemos que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus bom e que Ele é santo e que o seu povo deve ser como Ele. Por Deus ter criado a vida e que nenhum outro ser tem o poder de tomá-la, nós sabemos qual deve ser a nossa visão acerca do aborto. Por Deus ter feito homem e mulher, sabemos qual a visão que devemos ter acerca da ideologia de gênero. Em segundo lugar, temos a importância histórica. Como já foi dito, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O Pentateuco, portanto, é importante porque nele podemos conhecer a história do povo de Deus, histórias de erros e acertos. E com esses erros e acertos, nós podemos aprender a seguir em um caminho de vida e evitar os erros do passado. Em terceiro lugar, o Pentateuco é importante para entendermos os princípios da lei de Deus. Em Mateus 19, por exemplo, quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, ele não se apegou às interpretações contemporâneas dos mestres fariseus sobre o que seria certo. Ele foi lá no Pentateuco, em Gênesis, e lembrou ao povo a essência do que é o casamento, baseado na criação do homem e da mulher. Pentateuco significa 5 rolos e se trata dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada dos cristãos e da Torá dos judeus. São livros muito importantes para a fé cristã e para o judaísmo, porque relata a história da criação da natureza, da criação do homem, a formação dos primeiros povos, a escolha de Deus dos patriarcas, uma promessa de salvação, a escolha de um povo, a libertação desse povo até próximo da morte de Moisés. É um texto que se resume à lei, à libertação, à história dos patriarcas. São livros históricos, livros que nos ensinam
sobre a nossa fé, que nos ensinam as bases daquilo que os nossos pais, os primeiros crentes, aqueles que primeiro receberam a fé, vivenciaram, e nos coloca raízes numa história cristã dentro de uma história hebreia, de uma história posteriormente judaica. Por isso, todo cristão deveria ler o Pentateuco, porque ele traz raízes. Se Jesus existe, se Jesus veio, e ele de fato veio cumprir o seu ministério antes, no Pentateuco, e mais amplamente no Antigo Testamento, já se falava sobre esse Messias, já se falava sobre esse Cristo. E por isso, nós precisamos entender a importância, e aqui falo como pastor e como teólogo, de ler o Pentateuco. O Pentateuco traz luz à nossa identidade, porque a memória gera identidade. Precisamos saber qual é a nossa história, para saber qual é a nossa função, o que temos que fazer, por que estamos aqui, por que somos cristãos, qual é a base do nosso comportamento, quem somos, o que precisamos ser e o que precisamos fazer para agradar o Deus que não começou a agir agora, mas já age há muitos anos. A lei, que é um tema central, especialmente para o momento onde Moisés exerce seu ministério, e o ápice do seu ministério se trata exatamente do relacionamento que ele tem com Deus no monte, num culto que dura 40 dias. Ele desce de lá, não com os raios, não com os trovões, não com tudo o que acontece na montanha que amedronta o povo, mas ele desce com tábuas da lei, porque os mandamentos são muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé com Deus. E a lei, segundo o Novo Testamento, nós compreendemos, de acordo com o que Mateus, esse evangelho, fala, que é um evangelho que apresenta Jesus como um mestre, que fala da lei, um evangelho que mais apresenta discursos. Na realidade, ele apresenta 5 discursos que traz alusão aos 5 livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus, em Mateus, traz 5 longos discursos. Nenhum outro dos evangelhos mostra Jesus falando tanto, ensinando tanto, discursando tanto como em Mateus. E é por isso que Mateus foi muito usado na história da igreja para a catequese, para o ensino dos novos convertidos. Mateus, então, mostra um Jesus que é mestre, que tem autoridade para falar da lei, conforme a profecia que os judeus não haviam entendido de Deuteronômio 18:18, que Deus enviaria alguém maior do que Moisés, que teria as palavras de Deus, pois Deus colocaria as suas palavras na sua boca. Jesus fala sobre a lei porque tem autoridade para isso. Então Jesus, no Sermão da Montanha, fala: ouviram o que disseram os antigos, eu, porém, vos digo. Ouviram o que disseram os vossos pais, eu, porém, vos digo. Jesus traz uma atualização da lei. Ou melhor, Jesus cumpre a lei. Cumprir, porque ele mesmo disse: eu não vim para abrogar, ou em outras palavras, cancelar, mas eu vim para cumprir. Essa palavra cumprir no grego significa levar ao seu pleno sentido, ao seu significado verdadeiro. Jesus veio aperfeiçoar o que era bom, perfeito e agradável. Jesus veio aperfeiçoar aqueles mandamentos para fazê-los cumprir de acordo com a vontade de Deus. E muito se falava a respeito da tradição dos homens, que corrompiam os mandamentos de Deus. Jesus não veio cancelar a lei, mas Jesus veio trazer uma nova perspectiva baseada na vontade de Deus a respeito daquele tempo, a respeito do tempo da graça que se inaugurava, a respeito do tempo onde o evangelho vai imperar sobre a nossa vida. Jesus então traz uma nova perspectiva. E Paulo nos ensina que nós não ficamos sem lei. Agora, a nossa lei é Cristo. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus alterou ou aperfeiçoou, a vida de Jesus, não só suas palavras, mas o seu comportamento, se tornou lei para os cristãos.
e nós não estamos sem lei. Essa é uma discussão em Mateus, essa é uma discussão em Paulo. Nós não estamos sem lei por causa da graça, mas a nossa lei é Cristo, que entendemos que não abriu, que não ficou mais larga, mas a porta ficou estreita, porque se antigamente alguém descobrisse um adultério era apedrejado, hoje, se apenas cobiçar com a mente, com o coração, você já adulterou. Se alguém descobrisse que você matou alguém, você poderia pagar com a morte também. Hoje, se apenas odiar, perjuriar algum irmão, algum parente, alguém que você conhece, já é o suficiente para você o ter matado no seu coração e você se torna um assassino. A lei não abriu, a lei fechou, a porta continua estreita. Então a lei tem validade para os cristãos hoje, mas de acordo com o aperfeiçoamento que Jesus trouxe para toda essa questão do que é obedecer a Deus, do que é a vontade de Deus, porque ninguém entendia, ninguém sabia, ninguém compreendia, até que Jesus, que é a revelação final, que é a revelação verdadeira, apareceu e ele veio estar presente entre nós espiritualmente. Nós o sentimos, nós o vemos e sabemos que ele nos ensinou, não só com as suas palavras, mas com a sua vida e com as suas obras. E ele é a nossa lei, a nossa base de comportamento, a nossa base de fé. E por isso, nós não estamos sem lei. E aí, gostaram do vídeo? Ficou ainda alguma dúvida? Comenta aqui embaixo qual a sua dúvida. Se não deu para responder aqui, a gente faz um outro vídeo respondendo, mesmo que a série tenha acabado. O que você achou da nossa série O Pentateuco? Como que você acha que contribuiu para a sua vida? Você já viu todos os episódios? Comenta aqui embaixo. Qual episódio que você mais gostou? Comenta aqui embaixo. Qual episódio que você achou que você aprendeu mais? Você pôde se aprofundar mais nas escrituras? Comenta aqui embaixo. Um feedback seu. E nos ajuda compartilhando esse vídeo até outras pessoas. Tá bom? Não esqueça de se inscrever, tem mais séries vindo por aí, tem mais estudos, tem mais coisa boa vindo por aí. Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação, tá? Deus abençoe sua vida. Graça e paz.